Amém. Graça e paz a todos e a todas. Que mais uma vez o nosso Deus fale conosco, em nome de Jesus. Estamos aqui, por quê? Porque um menino nos nasceu. Não vamos esquecer disso. Se estamos aqui nessa noite, é porque o menino nos nasceu. E o nosso coração não pode deixar de ser, todos os dias, uma manjedoura, para que o menino nasça, todos os dias, na nossa vida. E nós somos gratos por isso, porque nessa noite, e como em outras noites, nós celebramos. Nessa semana em especial, nós estamos aí salientando com mais ênfase a pessoa do menino Jesus. E ele nasceu. E nós estamos aqui diante da mesa da ceia. Por que essa mesa está aí? Porque o menino nos nasceu. É esta a resposta que, se alguém fizer para você, você terá. Respostas essas que nós vamos ter de diferentes pessoas, porque Jesus nasceu no seu coração e Ele tem feito algo maravilhoso na sua vida. Eu gosto sempre daquele hino que diz: temos por lutas passadas mais terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. Então, se esse menino nasceu em nosso coração, Ele nos livra de toda a pressão, de toda a angústia, de todo o desespero, porque Ele está em nós. Esse é o Deus que nasceu. Jesus Cristo nasceu. E eu quero aqui estar, primeiro, nos alegrando com a presença de alguns visitantes. Em primeiro lugar, eu quero dizer, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Temos aqui alguns nomes, né, de pessoas. Isabelle, né? Isabelle, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor Deus e paz continue dando paz, esperança no seu coração. E Adriana e José Monteval, sejam bem-vindos. Esse casal, o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês votem sempre. Aqui é a casa de Deus. Aqui nós estamos celebramos todos os dias aqui. E nós, quando não temos motivo para celebrar, a gente arranja. Não é isso, Yuri? A gente sempre tem um motivo para celebrar. Por que não? Ebeneze. Sabe o que significa Ebeneze? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem essa certeza? Se não tem, o Senhor Deus proverá. Porque é de Deus que vem toda a nossa força, toda a nossa esperança. E não podemos deixar de celebrar isso. Porque muitos têm desistido, mas nós perseveramos. Não porque seremos salvos, porque já somos salvos. Então, por ser salvos, nós perseveramos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler o texto que já foi lido, é repetido, mas vamos ler esse texto novamente, que está em Isaías, capítulo 9, versículo de número 3, né? Quem já sabe aí de cor e salteado, vou dizer uma coisa para vocês. Quando iniciei a minha caminhada cristã, eu comecei lá em proclamação, lá em Pau da Lima, tá? E na mocidade, eu já fui moço, tá? Agora eu sou velho, mas na mocidade, então teve um jogral, e o jogral era exatamente para você falar sobre esse menino, e você tinha que estar falando a respeito dele. E o texto vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor, damos-te graças, porque o teu filho nasceu. E nós rendemos louvores porque ele nasceu em nosso coração.
Nos abençoa mais uma vez, ó Pai, porque queremos ouvir o Senhor falar. Queremos ouvir, ó Pai, os consolos e os alertas que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor, nessa noite, mais uma vez, esteja direcionando a nossa mente, o nosso coração para a Tua palavra. Essa é a nossa petição, Senhor, em nome de Jesus. Eu trouxe o texto aí, mas existe mais texto que eu quero ler. Coloca para mim aí, Yasmi, o mesmo Isaías, só que de 1 a 5. Por quê? Porque esse texto aí, nós precisamos encontrar o início dele. Precisamos voltar ao início. Nós precisamos ver o verso, ou os versos da sua razão. A explicação do que nós estamos vendo, falando, do que veio antes. Por que o menino nasceu? E eu quero ver com vocês aqui. Isaías 1 até o 5, tá, Yasmin? Vamos lá. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouviu o céu mas não é Isaías, primeiro não, é 9. Isaías 9, eu quero que volte lá para o verso de número 1 até o 5. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto envolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível para o fogo. Por que o menino nos nasceu? É a afirmação que nós lemos de uma terra que vivia em aflição. E o que nós estamos lendo aqui é que essa aflição não vai continuar mais, em nome de Jesus, porque o menino nos nasceu. Essa terra vivia em um momento desprezível, mas essa terra experimenta a graça do Senhor. Nosso coração andava ressequido, mas a graça do Senhor chegou e nosso coração começou a florescer. Um vale muito lindo. Muitas vezes as pessoas dizem, vale, lugar de problema, não. Mas é um jardim. Um jardim que muitas vezes a gente não percebe, mas que nós passamos por ele. Mas não passamos sós. Nesse momento que nós lemos aí, nós estamos vendo uma nação que andava em trevas, que andava passando momentos difíceis, que faltava luz, mas agora eles estão vendo uma luz. Eles estão vendo agora uma esperança
na região da sombra da morte. É isso que nós estamos lendo. É por isso que foi feita a pergunta aí, por que o menino nos nasceu? É o que nós estamos verificando nos versos anteriores. Os versos estão nos dizendo por quê. Porque havia ali uma luta, uma guerra. E o menino nasce para acabar com isso. Para restaurar a paz. E eu quero estar falando para os irmãos nessa noite, para a igreja do Senhor, no dia da ceia, que um filho se nos deu. Filho do homem, filho da humanidade. Ele brota da humanidade, ele é um homem, absolutamente homem, homem que cura outros homens, o homem que abre os sentidos para aqueles que pedem, recebem, que aguardam, que buscam, encontram. Esse homem que atravessa águas, sobre as águas. Este homem que aquieta a tempestade, não só as tempestades de trovões, de ondas, mas as tempestades do teu coração. Esse menino nasceu. Este homem que apazigua mares, ondas e ventos, é o mesmo homem que multiplica pães e peixes, alimentos. É esse homem que acolhe leprosos, desesperados, desesperançados, prostitutas, gente sem reputação, pessoas que não eram recomendadas. O menino nasceu. Este homem, filho do homem, nasceu, e nasceu humano. Esse homem, ele veio para o homem, para aquele que é homem como nós, mas também ele é Deus. É aquele que cuja natureza é divina, mas nunca deixou de ser homem. Chorou, sentiu fome, percebeu a necessidade do ser humano. Como Deus, ele deixou a sua glória e veio até nós. Ele era absolutamente homem, é aquele que se afasta da referência que o mundo estabelece para estabelecer um novo modo de vida. É este homem. E ele tem um trato muito especial. Ele ensina de uma forma especial. E o conteúdo do seu ensino, professores de plantão, ele traz exatamente um novo conteúdo. Seu conteúdo é o amor, é o perdão, é a justiça, é a verdade, é a fidelidade, é a sinceridade, é a mansidão, do domínio próprio. Ele que traz esses ensinos. Mas ele não é agressivo, ele é corajoso, mas não é violento. Ele é valente, mas não espanca ninguém. Ele tem fé e ousadia do Espírito Santo, mas é refreado pelo amor e educado na justiça. Ele é quem ensina que o que é extremamente elevado aos sentidos desse mundo é abominação para Deus. Ele que ensina, quem quiser ser gente, precisa tratar a vida como ele ensina a tratar a vida.
Viver com Ele é andar pelo caminho que Ele trilhou, que é o caminho da verdade e da vida. Ele é humano como um sal, dando gosto à vida. Esse é o menino que nasceu. Ele dá gosto à vida e dá luz onde há trevas, onde há ignorância, onde há loucura, onde há os instintos primitivos. Temos que aprender a andar com Ele, o homem que venceu a morte. E estamos celebrando aqui, nessa noite, exatamente isso. O homem que venceu a morte, Jesus Cristo. Ele venceu a morte e encarou a morte, ressuscitou. E ele encarou a morte não porque prenderam ele, trouxeram um exército para prender ele, não. Ele foi preso porque ele disse: aqui estou. Por que vocês estão me buscando? Eu não sou foragido. Eu estou aqui. E ele não estava para fazer a vontade dos homens, ele estava ali para fazer a vontade de Deus, somente de Deus. E ele encarou a morte que ele não precisava encarar. Porque ao só pedido dele, apareceria ali uma legião de anjos. Mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele veio fazer exatamente a vontade daquele que é todo soberano. Ele veio para exatamente trazer paz àqueles angustiados, que estão com os corações temerosos. Ele vem como pacificador, porque ele diz: os que viviam em trevas, agora existe luz. Onde você não podia enxergar, agora eu vejo, porque o Senhor é minha luz. Os que estavam sobre a sombra da morte, todos os dias, agora resplandeceu a vida, a luz da vida. E essa luz é divina, nunca se apaga, vai brilhar para sempre. Por que estamos felizes nessa noite? Porque estamos livres. Porque o que aconteceu é que nós não somos mais tragados pela morte. Paulo vai dizer: onde está, ó morte, o teu agrilhão? E aqui está a prova disso. Estamos relembrando, trazendo à memória que o nosso Cristo ressuscitou. E Ele está aqui no meio de nós. E é por isso que nós estamos perguntando: por que o menino nos nasceu? Porque esse Deus, Ele está nesse momento nos dando a uma oportunidade para trazer à lembrança esse porquê esse menino nasceu. E o interessante é que tudo isso é permitido porque esse menino, ao nascer, diz o texto, que o governo está sobre os seus ombros. Todas as coisas existem por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. É o Senhor. O reino é dele. Todavia, ele não é deste mundo. Ele não é deste mundo. Mas o reino de Deus só pode se instalar na terra como o trono da verdade e obediência no coração daqueles que estão dispostos a deixar esse menino nascer. Nós temos visto aí várias revoluções
na história da humanidade. São inúmeras revoluções. Mas a única revolução que melhora a humanidade nasce da soma da nossa disposição, de acordo com o Espírito de Cristo que habita em nós, o Espírito do Evangelho. Porque antes ninguém foi como Ele, e ninguém será como Ele. Mas Ele não quer que seja assim. Ele não quer obrigar ninguém a ser como Ele. Ele não quer exatamente que tudo isso acabe. E há uma importância muito grande nós lembrarmos: o Filho do Homem não foi criado e não veio para competir com a humanidade. Não. Ele também não veio para provar que nós estamos destinados a vivermos desumanamente para sempre. Ele não veio para isso. Ele veio para dizer uma coisa: siga-me e encontrará pastagens. Siga-me e você terá vitória. Siga-me e farei de vocês pescadores de homens. Siga-me, porque vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Este é o menino que nasceu. O convite dele, o tempo todo, foi para que todo homem se torne como ele. Mas ninguém é obrigado a fazer isso. E ele ensina que todo homem se torne como ele em relação ao próximo. Amar ao próximo. Que todo homem se torne como ele, como em relação ao Pai. Quando a gente ora o Pai Nosso, e às vezes as pessoas ficam até com receio de orar o Pai Nosso, não sei porquê. Parece que é algo assim que tem uma coisa ligada a uma outra religião. O Pai Nosso é bíblico. E o Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas ele chega no final e diz: Senhor, acima de tudo seja feita a tua vontade. É o que ele repete lá na cruz do Calvário. Porque esse homem tem uma relação profunda com o Pai. E é algo que ele nos ensina a todo tempo. O nosso relacionamento precisa, todo tempo, se aprofundar cada vez mais com o Pai. Mas nesse texto também nós encontramos que o governo está sobre os seus ombros. O governo até aqui visível, mas eu garanto, segundo a palavra de Deus, que se tornará visível quando do céu vir o sinal do Filho do Homem, vindo com grande poder e glória. Mas o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ele é aquele que tem conselho da palavra, da vida, um conselho perene, um conselho indiscutível, indispensável, um conselho chancelado pela ressurreição dos mortos, porque ele ressurgiu. Esse menino que nasceu, morreu, mas ressuscitou. Conselho que encarna exatamente a sabedoria divina que vem da eternidade. Por isso seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Conselheiro da eternidade. Além de fazer maravilhas, e nós estávamos aqui falando há poucos instantes, na verdade, Yuri, conclamando vocês no dia 19, né?
19, a fazer o quê? Relatar estas maravilhas. Maravilhas que o Senhor tem feito. Mas ele fez lá no Novo Testamento, e ele faz hoje, porque ele está aqui. Esse Deus que nós cremos está aqui e agindo na sua vida. Ele ouve o seu clamor e ele faz maravilha no meio do seu povo. Daqueles que creem, jamais vão esquecer o que Deus tem feito na sua vida. Porque o que importa é a minha experiência, não é a experiência dos outros. Não estamos querendo aqui que faça cópia. Não, não é isso. É que cada um traga exatamente o maravilhoso conselheiro que neste ano que passou esteve contigo, meu irmão. Esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, tão forte, que nos sustentará toda a eternidade. Por isso seu nome será conselheiro, conselheiro da eternidade, conselheiro de todas as existências, o meu conselheiro, o seu conselheiro, o nosso conselheiro. Seu nome será Deus forte, apesar de ser manso e humilde de coração, sendo ele simples, ensinou a glória, ele veio exatamente da glória de Deus, dizendo, é aqui, ele que vê a mim, vê o Pai. Mas ele veio para servir, apesar da sua glória, apesar de toda a glória, ele veio servir uns aos outros, como ele fez. E o seu nome será Pai da eternidade. Ele é que gerou a eternidade, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, ele é a própria eternidade, a eternidade foi gerada por ele, tudo foi feito por ele. Nada do que existe teria existido. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. É aquele que diz, eu sou o teu Salvador. Sem mim não há outro. Sem ele não há salvação. Ele nos justificou, ele nos reconciliou. Ele é o príncipe da paz. Não há vingança, não há ódio, não há retribuição. É o juiz, e ele estabelece o seu reino mediante a justiça, a verdade, desde agora e para sempre. Por isso, o menino nos nasceu. A humanidade jamais encontrou ninguém como Jesus. Ele rompeu com tudo e traz uma mensagem universal. Enquanto estamos discutindo liberdade, discriminação racial, enquanto estamos discutindo uma série de coisas, Paulo escreve aos Colossenses dizendo, ele diz, em Cristo Jesus não deve haver mais diferença entre homem e mulher, nem entre raça, tribo, etnias, nacionalismo. Tudo isso em Cristo deve ser extinto. Em Cristo tudo será extinto. E esse menino nasceu. E apresentou diante de nós todos os parâmetros e continua a ser muito além destas eras que estamos vendo. Ele mostra como devemos ser humanos. Segundo o Evangelho, nós precisamos nos tornar como esse menino. Precisamos nos tornar. Temos que nos tornar um Cristozinho, nos tornando maravilhosos conselheiros, filhos de Deus, fortes no amor e na alegria do servir. Se somos o que somos, é porque respiramos. Tudo o que fazemos nele e existimos, no entendimento, porque ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. Não estamos aqui como uma mera reunião social, trazendo aqui uma lenda. Não, estamos falando daquele que vive, por isso que estamos aqui, celebrando a vida em Cristo Jesus. Porque se ele ressuscitou,
nós vamos ressuscitar também. É o que a palavra nos diz. E nessa vida nós precisamos caminhar, deixando para trás as coisas que ficam, sabendo muitas vezes que nos embaraçamos, mas somos perdoados. Os nossos erros muitas vezes nos atrapalham, os nossos equívocos, mas eu ando, e ando todos os dias, adiante, prosseguindo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que um dia irei me encontrar com o meu mestre, com o meu Senhor. Por que isso? Porque um menino nos nasceu. Homens poderosos passaram pela história da humanidade, mas só esse menino nos nasceu e continua na história da humanidade, ensinando a viver a vida que ele viveu. O governo continua sobre os seus ombros, mas ele jamais vai determinar que todos vivam como ele viveu. Glória a Deus por isso. Ele reinou como príncipe da paz e se apresenta como a paz. Ele é a paz que todos nós precisamos. Mas nem todos sabem disso ainda. Mas mesmo assim, diante dessa ignorância, o menino quer libertar da opressão e conceder a paz e a eternidade. Nós vimos no texto aí que ele pegou as botas e todo o aparato de guerra e alimentou o fogo, ou seja, queimou no fogo. Por isso, nós estamos aqui. Tudo isso porque um menino nos nasceu, e tudo isso não acontece do lado de fora, acontece do lado de dentro. Imagine se a humanidade não tivesse a referência desse menino. Imagine se nós não tivéssemos a referência desse menino. Esse menino alterou a história da humanidade, transformando as instituições, as constituições, as formas de governo, muitas vezes sem quererem, eles sem admitir, eles fizeram mudanças, e muitos disseram que é o melhor caminho para o homem. Juntamente com muitos homens que cooperam, mas às vezes não sabem que é o Espírito de Deus que está trabalhando no coração dele. Justamente aquilo que Jesus propôs, muitos não querem como mandamento para a sua vida, mas reconhece que não teremos muita esperança na vida se não for através do que propôs Jesus Cristo, o menino que nasceu. Por isso, repito, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele nos ensina a nós não nos destruirmos. Reino contra reino, sem justiça. Movimentos terroristas, extremados, fanáticos, sem justiça. Mas mesmo assim, a gente encontra lampejos e ações de que um menino nasceu no coração. Eu estava vendo recentemente uma reportagem quem já viu aí na TV a guerra do Afeganistão, eu estava vendo ali o exército norte-americano retornando e as mulheres, as mães afegãs, trazendo seus filhos e dizendo: leve os meus filhos. Elas sabiam que tinha uma esperança.
no coração daquela mãe, e quando nós queremos comparar o amor de Deus, nós olhamos para o coração de uma mãe. Porque no coração de uma mãe há amor pelo seu filho. E nós estamos diante de um Deus que não deixou de nos amar. E Ele está aí, se fazendo conhecer pelos corações muitas vezes mais atribulados, mais violentos. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. Sem parecer nem formosura, mas Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que nos traz algo que nenhum homem, nenhuma instituição pode conceder ao ser humano, à humanidade. E às vezes eu fico vendo alguns personagens bíblicos. Eu me lembro de Abigail, Davi e Nabal. Um insensato, um apoderado de vingança, porque ele era o rei, não estava ainda exercendo o reinado. E por causa de uma fala inconsequente, ele diz: olha, eu vou acabar com tudo aquilo. Vou acabar com tudo. E pega a sua rapaziada, a rapaziada da pesada, diz assim: olha, nós vamos lá acabar, não vai sobrar um. Então a figura de Abigail aparece, sensata, tranquila, porque ela sabia que no meio daquela insensatez não ia sobrar nada. Por isso o menino nos nasceu, para que sejamos sensatos nos momentos mais difíceis. E ela disse: não, Davi, a culpa foi minha. Fui eu que fui distraída. Ela assume algo que não era culpa dela, mas ela vê que naquele momento alguém precisava ter bom senso. E nós precisamos ter bom senso na nossa caminhada. Existem pessoas que têm uma expressão muito grande na humanidade. Mahatma Gandhi, por exemplo, é um deles. E eu fico pensando, será que esse menino não nasceu no coração de Mahatma Gandhi? Ah, absurdo? Não. Porque ele tinha um respeito muito grande por esse Cristo. Tinha divergência com os cristãos. Não entendia uns cristãos, mas ele entendia quem era Cristo. Ele reconhecia que ele era o príncipe da paz. Se existem homens como esse, é porque o menino nos nasceu. Porque aconteceram grandes arrependimentos, grandes tratados, porque o menino nos nasceu, trazendo consciência mínima aos homens e às mulheres, porque eles viram que não tem outro caminho, e o caminho que estava trilhando só ia levar para a destruição. Tudo isso porque o menino nos nasceu. Quem seria eu se não fosse esse menino? Quem seria você, meu irmão, minha irmã, se esse menino não tivesse nascido? Com certeza a escuridão teria engolido. O cetro do opressor continuaria sobre mim. Mas eu estou livre, porque o menino nasceu. Maravilhoso, conselheiro, ele me chama, ele me transforma todos os dias para ser uma manjedoura. Para sermos uma manjedoura e permitir que esse menino nasça diariamente no nosso coração. Permita que esse menino nasça. Abrigue no seu coração esse menino, porque esse menino nasceu. Um filho se nos deu. E nessa noite nós vamos celebrar esse menino, porque ele nasceu, se tornou homem, se tornou adulto, foi até a cruz por mim
e por você. E nessa noite nós estamos celebrando, não a morte, mas a ressurreição, porque ele não foi mais encontrado no túmulo. Onde está a morte? O seu agrilhão. Nós cremos nisso. Por isso que a ceia nos traz um memorial. Esse memorial está dizendo que nós vamos participar desse momento agradecidos.